Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar a entrada do professor Paulo para mais uma reunião do Geneumo, do nosso grupo de estudos em Neurociência do Movimento, reunião número 16 hoje. Reunião número 16, aula número 16, né, pessoal? Olá, não dá para ouvir, Tá me ouvindo agora? agora sim. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite, professora. Mais um Geneumo, né, para a gente poder ministrar aqui para os nossos alunos, nossos colegas, né? Muito legal, mais um Geneumo, muito bem. Então, pessoal, espero que vocês estejam bem, tenham passado bem essas 2 semanas. Nós vamos dar início a mais uma reunião. Essa reunião, como eu disse, de número 16. E qual é o título dela, o tema, né? Processamento da informação sensorial. Antes de eu entrar nela, ou começar a falar aqui do livro que nós estamos estudando, que eu já quero agradecer a audiência, quem está acompanhando a gente, quem está assistindo as reuniões ao longo das semanas, seja de uma forma ao vivo, seja de uma forma remota, né? Depois de muito tempo, está olhando, estudando com a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma honra para nós estarmos com vocês, podermos discutir ciência de nível, ciência de qualidade e de bastante profundidade para a gente entender melhor como se dá o movimento humano, que é só tão complexo, né, professor Paulo? Eu vou passar para você a palavra para você dar boa noite para o pessoal e aí a gente inicia. Bom, mais uma vez, boa noite e bem-vindo a cada um de vocês que já está acompanhando a gente durante toda essa trajetória, desde o primeiro Geneumo. E você que está chegando aqui a primeira vez e que pode depois, com calma, revisitar, né, todas as outras aulas para poder entender melhor todo esse caminho que foi percorrido até aqui, fazendo com que o GNU fosse se tornando ao longo do tempo um evento bem bacana para quem quer entender mais sobre movimento, que aparentemente, né, parece uma coisa simples quando se observa o movimento acontecer, mas o mínimo movimento que seja, né, ou controle dele já há uma complexidade aí que merece ser explicada com um pouquinho mais de minúcia, um pouquinho mais de profundidade, né, professora? Exatamente. E mesmo assim, ainda temos um tempo relativamente curto para falar sobre questões tão complexas, né? Então, são reuniões quinzenais, onde pincelamos um pouco o entendimento sobre isso, e claro que tem como destrinchar de uma forma mais complexa, né, gente? Estudando mais, participando de mais aulas e tudo mais. Mas, entrando aqui, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela. Então, eu só quero falar sobre o capítulo que nós estamos. Nós estamos no capítulo 4 do livro Aprendizagem e Performance Motora. Então, eu sempre mostro aqui, o pessoal fala, mas o professor tem livro? Tem. O professor lê o livro? Lê, tá? E aí, grifa, grifa. Olha aqui, ó, as páginas grifadas. Olha isso aqui, ó, tá? Ah, mas você fez isso quantos anos atrás? Eu fiz hoje, tá? Porque o conhecimento ele é ilimitado. Se vocês lerem o mesmo livro em momentos diferentes da vida, vocês vão ver que vocês vão conseguir captar e perceber informações e contextos diferentes de acordo com a percepção que você tem. Então, você pode ler o mesmo livro que você vai entendê-lo cada vez mais e de formas diferentes. Mas, voltando aqui, a gente está no capítulo 4 só para deixar mais o pessoal que está chegando agora, o pessoal que está chegando de paraquedas, né, para entender um pouco mais. Então, olha o tema do capítulo: contribuições sensoriais à performance habilidosa. E aí abaixo, processamento do feedback no controle motor. Então, por mais que nós falamos de processamento sensorial da informação e tudo mais, o foco é o feedback, essa retroalimentação. É nós sabermos o que está ocorrendo no corpo, né? Por feedback. Nós vamos falar disso hoje, inclusive. Tá? Então, dentre essas contribuições sensoriais à performance habilidosa, nós estamos na página 67 hoje. Alô, você que tem o livro, vai lá na página 67, ó, processamento da informação
sensorial. Vamos começar, Paulo? Posso? Podemos dar início à aula de hoje. Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Vou dar uma olhadinha aqui. Vocês estão vendo aí? Tudo bem? Vamos só checar no YouTube, pessoal, se está tudo ok a transmissão? Está tudo ok. Tá tudo ok, tá? Vamos lá, então, sem mais delongas. Alô, você que não sabe o que que é o geneumo, né? Aí você fala, "Ah, mas eu sei, tudo bem, mas você tem que esperar um pouquinho para a pessoa que não sabe, porque toda aula nós vamos com as explicações, né? Então, grupo de estudos é o ambiente educacional em neurociência do movimento. Esse grupo de estudo, ele é um espaço para discutirmos ciências. No caso agora que estamos estudando a obra Aprendizagem e Performance Motora, mas em outros momentos iremos estudar outras questões e discutirmos outras questões. Ele é conduzido por mim, professora doutora Cíntia Bedeschi, pelo professor especialista Paulo Roberto Costa, e as transmissões são ao vivo. Então, nós temos dois tipos de transmissão: pela plataforma Zoom, ao vivo, e pelo YouTube, ao vivo, que você deve estar vendo agora ao vivo ou depois, porque o conteúdo fica no YouTube. E, de novo, qual a diferença entre uma e outra? Para o pessoal do Zoom, são os inscritos. Você pode fazer inscrição pelo Zoom, onde você pode solicitar, depois de 5 encontros que você está conosco ao vivo, você pode solicitar um certificado de participação, de horas complementares, de participação em grupo de estudos, tá? Chancelado, assinado pelo Instituto Fisioterapia Liberta. Então, essa é a diferença. Se você quer apenas, sei que eu posso falar apenas, tá? Mas se você quer adquirir conhecimento sem o certificado, aí pode ser pelo YouTube. Se você quiser o seu certificado, precisa estar conosco ao vivo pelo Zoom. E ainda essa oportunidade do Zoom não é só para quem quer certificado, é para os nossos alunos dos cursos de extensão. Então, nós temos 5 cursos de extensão reconhecidos pelo MEC, certificados pela Faculdade de Anguera, e os cursos são gravados, tem aulas gravadas e tudo mais, porém, nós oferecemos quinzenalmente uma oportunidade para que os alunos estejam conosco, tirando dúvidas, comentando alguma questão. Então é legal. Estão com muita vergonha, não vêm aqui ao vivo tirar dúvida, né, Paulo? Mas estão com esse tempo oferecido para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, o Geneumo, além dele ser um grupo de estudo em neurociência do movimento aberto ao público, principalmente para profissionais de saúde e estudantes da área da saúde, como para quem também quer entender mais sobre neurociência do movimento, mas é atividade complementar dos nossos cursos de extensão. Todas as aulas vão para as plataformas dos nossos cursos de extensão, tá? Então, as reuniões são quinzenais. Atualmente, agora em 2026, nós estamos no mês de março, nós estamos com reuniões quinzenais às 20 horas, às segundas-feiras. Peraí, tem um cabelo aqui em mim. Às segundas-feiras, e a participação é gratuita, tá? Então, de novo aqui, a cada 5 reuniões, vocês têm um certificado de 10 horas de participação em atividades complementares. Vocês recebem por e-mail o formulário de solicitação desse certificado, mas então você precisa estar inscrito. Se você não tiver inscrito no Geneumo, não tem como a gente mandar o formulário de solicitação. Olha a nossa obra referência do momento. Então, o Geneumo, ele é um grupo de estudo, tá estudando uma obra. Essa obra vai ser trocada quando ela acabar, tá? E vamos lá, a gente estava na nossa reunião número 15, que agora é a 16. E aí, só para lembrar, você lembra do quiz que eu fiz para o final? Você que não assistiu a aula, vai lá ver, é a aula 15, fontes de informação sensorial. E aí eu perguntei assim, o que que quer dizer essa foto, né? Por que que essa foto eu chamaria de sistema sensorial? Você lembra disso? Por quê? Porque faz um registro do ambiente, né? Tá lá fazendo um registro, ela tá fazendo um registro do ambiente, é uma forma, com uma analogia, uma metáfora, para a gente entender o que são sistemas sensoriais, que fazem esses registros
do ambiente. E aí a gente entra numa pergunta chave de hoje, que aí já entramos nas páginas estudadas no livro, na reunião de hoje, que é como a informação sensorial é processada durante o movimento. Porque nós temos todo esse registro, isso é processado em nível encefálico e depois nós realizamos os movimentos, os comportamentos. Então, para você conseguir processar e organizar o movimento, você tem que ter acesso ao registro. Você tem que ter acesso às informações sensoriais que nós falamos que se dão de acordo com os sistemas sensoriais, de acordo com os receptores sensoriais. Lembra que nós falamos? Então, receptor de visão, de audição, propriocepção, tátil, de vibração, proprioceptivo em relação às articulações, aos músculos e tudo mais. Olha quanto feedback sensorial nós temos. E é aí que nós vamos chegar. Então, para a gente entrar num sistema modelo, que é uma ideia simples de processamento da informação sensorial, o próprio livro, os autores, que é o Schmidt e o Timothy Lee, comentam, né? Exemplo, um termostato que você vai ajustar. Então, antes da gente apresentar o modelo, é o seguinte: imagina que você tem lá um termômetro, um termostato que está te falando a temperatura do ambiente. Para quem tem ar-condicionado em casa, você ajusta qual é a temperatura que você quer, não é assim? Então, vamos supor, a sala está com 25 graus. Aí você fala, nossa, mas aí tá 72. É que aqui tá em graus Fahrenheit, tá, gente? Que são os graus Celsius, né? Que são os nossos graus aqui no Brasil. Mas, imagina, 25 graus, tá a sua sala, e você quer que ela esteja em 22. O que que você coloca lá no seu. Nós passamos por isso aqui no consultório diariamente. Você coloca qual é a temperatura que você quer. Então, eu coloquei 22. Se tá em 25, o que que vai acontecer? Automaticamente, né? Eu diria dessa forma, mas o seu ar-condicionado vai ligar, vai começar a funcionar para baixar a temperatura de 25 para 22, e depois, à medida que se por um acaso esfriar muito, para 20, 19, o seu sistema vai desligar, o ar-condicionado vai desligar para que essa temperatura suba um pouquinho. Então, nós temos um constante ajuste de acordo com a temperatura do ambiente, né, que te dá a informação a quantas anda a temperatura do ambiente, em comparação com a temperatura que você quer. Então, você quer, por exemplo, 22 graus é que eu quero. E a sala está 25, marcando 25. Então, eu tenho informação do 25 e eu ajusto para que ela fique tendenciando ao 22, tá? Um ajuste de temperatura de ar-condicionado. É muito familiar para muita gente, tá? Agora, é um sistema, eu não vou dizer parecido, mas que lembra muito longe, mas lembra um pouco essa questão do sistema de controle de circuito fechado, que é o que eles apresentam para nós como o circuito responsável pelo processamento sensorial. Então, olhando aqui, eu vou colocar um minutinho só o meu laserzinho aqui. Então, figura 4.1 do livro do Schmidt. Então, esse circuito fechado, sistema de controle de circuito fechado básico, onde nós temos, ó, um estado desejado, que é o que você quer, seria uma temperatura no exemplo deles, mas é um movimento, pode ser, né? Então, o estado que você quer, a execução do movimento, no caso, vamos colocar para movimento, tá? Que é o que interessa para nós. Então, que vai executar, vai planejar, organizar os programas motores para que você possa efetuar, para que você possa executar o seu movimento aqui pelo sistema efetor, onde no estado real, que é o que está acontecendo mesmo, ele passa por uma comparação com o que era o esperado. Olha o esperado aqui, ó. Então, vou dar um exemplo lá na temperatura. Aqui é o 22, que é o que você quer, e aqui é o 25, ó, que é o real. Então, ele passa por uma comparação. Se estiver discrepante o estado esperado do estado real, isso ocorre um erro,
né? Porque está discrepante. E aí, essa informação que retorna como erro, que é um feedback sensorial, que é processado como erro, ele passa pelo sistema executivo novamente para que ele seja corrigido. Então, nós temos, de uma forma mais simples, vamos dizer assim, deixa eu tirar meu ponteiro aqui, constantemente o que nós pretendemos fazer de uma forma neuromotora, ela passa por um processo comparador, comparativo, né, com o que você pretende fazer e com o que você está fazendo de fato. Então, isso é comparado e se tiver algum erro, é preciso ser ajustado. Então, nós continuamente, corriqueiramente, estamos sempre ajustando os nossos movimentos, as nossas estratégias motoras, os nossos comportamentos, porque não está saindo de acordo com o esperado. Isso do ponto de vista motor, não estou falando psicológico, tá? Mesmo do ponto de vista psicológico, a gente também tem isso. Não está saindo no esperado que você queria a sua reação, você ajusta a sua reação, né? Mas nós estamos falando aqui dos movimentos. Então, nós temos esse circuito que é um controle fechado, se é que eu posso chamar assim, que não é bem assim. Isso é uma forma muito simplista, muito simplória de controle motor, tá? Tanto é que ele vai apresentar agora um modelo, inclusive, expandido, um pouquinho mais avantajado aí em termos conceituais. Paulo, quer comentar alguma coisa? Eu posso ir adiante? Não, deixa eu comentar uma coisa aqui que a gente pode trazer para o campo do movimento, que é aquele efeito que, que a gente costuma chamar de efeito cebola, quando está calor, está frio, o dia amanhece frio e aí você termina o dia sem o casaco ali. Você bota o casaco para se proteger do frio e ao longo do dia o dia vai esquentando, né? Obviamente você vai tendo essa percepção através do sistema sensorial que está mudando a temperatura, no caso, o ambiente é externo, né? Não é. Você está na rua ali, começa a fazer calor, vamos dizer que você trabalha na rua. Seu ambiente de trabalho é um pouco mais de tempo na rua. Você também vai realizar esses movimentos para colocar, tirar o casaco, tudo a partir dessa, né, dessa aferição, dessa aferência que o sistema sensorial te dá para que você organize tudo, toda essa, para te aliviar essa sensação de calor, de frio, para você ajustar isso, né? Vamos trazer para esse campo, né, do movimento, que é o ato simples de colocar ou tirar o casaco, né? A gente pode trazer para exemplificar um pouco mais, de uma forma também simples, né? De uma forma até motora, né? Que põe casaco, tira casaco, mas é exatamente isso. É a comparação do que você quer, do que você pretende, do que você está sentindo naquele momento, né? E indo mais adiante, então, o que que constitui o sistema de circuito fechado? Então, a gente tem, primeiro, lembra que eu falei que tem um plano que você tem ali, que isso é comparado? Então, tem um estado desejado, que eles chamam de meta, é uma meta do sistema, então pode chamar de plano, eu chamaria de planejamento, depois a gente vai planejar melhor de acordo com essa ideia inicial, vamos dizer assim. Então é um plano inicial. Depois, informação sensorial sobre a saída do sistema, que é informação sensorial, o output, de acordo com o que está ocorrendo. Qual é o movimento, qual é a estratégia motora que está ocorrendo. Essa estratégia motora que está ocorrendo, ela é comparada com o estado esperado, como eu havia dito. E, em caso de discrepância, 25, 22, ó. Então é erro. Lembram? Então aqui a gente está só explicando o que foi falado na figura. E depois, diante do erro, ocorre essa transmissão para o setor executivo, onde vão ocorrer os ajustes, onde vão se organizar, né, quais as decisões para eliminar ou reduzir o erro. Então, ou baixar esse erro ou reduzir o erro. E aí é dado um novo, eu até colocaria, eles colocaram no livro comando para o efetor, mas eu colocaria um novo comando para o efetor, porque é um comando de ajuste, é um comando de organização. Então, é uma comparação onde é feito um ajuste. Então, o processamento sensorial, ele não, desculpa, as informações sensoriais, elas são processadas por meio de análise de feedback, tá?
Vamos passar? E aí eles comentam, né? Por que que é considerado circuito fechado? Por que que é falado assim? Porque é um circuito que vai para o efetor. O que que é o sistema efetor? Sistema muscular. É o sistema que vai efetivamente realizar o movimento e as estratégias motoras. Então, esse comando do executivo que vai planejar o movimento para o efetor que vai executar, volta para o executivo, ó, por feedback, para que isso seja comparado. Então, por isso que é chamado de circuito fechado, porque é um circuito que sustenta o mecanismo de regulação do sistema para atingir uma meta em particular, para atingir um plano em particular, para atingir um movimento em particular. Por isso que é chamado de circuito fechado, tá? Então, porque a gente tem essa análise do feedback e um constante processamento e posterior correção. Processa, corrige. Não vai e vem infinito. E aí, exemplo do livro que estamos estudando, ele fala sobre a xícara, né? Você vai pegar uma xícara e você, vamos supor, eu vou pegar o copo aqui, eu tô indo para cá, ó, eu preciso ajustar para vir para cá. Qual é o momento, o local exato, quanto que eu tenho que recrutar? Essa somatória das miofibrilas que são acessadas é uma somatória vetorial, são vários vetores de movimento para que organize naquela diagonal para eu chegar ao alvo. Então, ele dá o exemplo da xícara, de nós ajustarmos a mão constantemente até você pegar a xícara. E vale dizer, vou fazer um spoiler já da própria aula, né? Que tem um órgão que é responsável por fazer isso no corpo, no encéfalo. Ele é o comparador. Ele ajusta tudo. É ele que compara o plano com o que nós estamos fazendo. E é ele que dá a métrica do movimento, no caso da xícara ou no caso do copo, que faz nós atingirmos o alvo, mas eu só vou falar dele no final. Não vou falar agora. Posso passando, Paulo? Muito bem. Pode seguir. Tá bom. E aí, então, aqui para fechar o raciocínio, o que que eles comentam? Que em habilidades mais complexas, aí não é um feedback só, né? Em nenhuma habilidade motora nós temos um único feedback. Então, não é só o feedback do músculo, da articulação, feedback visual, feedback auditivo, feedback proprioceptivo. Então, em habilidades mais complexas, nós temos uma coleção de diferentes tipos de informações sensoriais, de uma variedade de receptores. Cada tipo de informação é comparada com o seu nível de referência. Então, exemplo, né, para fazer pegar o copo, eu tenho a própria percepção muscular de tensão do copo, ó. Se eu apertar muito forte, o copo vai explodir na minha mão cheio de água, vai cair. Se eu pegar muito fraca, o copo vai cair. Então eu preciso regular a tensão que vem do órgão neurotendinoso de Golgi, por exemplo, o comprimento muscular que vem dos fusos musculares, os receptores articulares, a minha visão, eu estou tendo feedback visual de onde está o copo. Então, cada tipo de informação sensorial ela é comparada com o nível de referência correspondente. E aí os erros são então processados naquele nível no sistema. O erro da questão visual é processado, o erro do movimento é processado, o erro da propriocepção, né? Se você, opa, precisa ajustar de acordo com essa informação, é ajustado para que você tenha, no nosso caso aqui, nós estamos falando de movimento, para que nós tenhamos uma organização mais harmônica, mais assertiva do movimento voluntário e com um mínimo número de erros. Os autores comentam de erro zero, mas eu discordo um pouco. A gente não tem erro zero, tá? A gente pode ter um mínimo número de erros naquela estratégia motora. E aí, então, de uma forma a organizar os constituintes desse circuito fechado, os autores comentam que esse circuito tem quatro partes distintas. Então, aqui é uma forma didática da gente organizar um pouco esse circuito. Então, o que temos? Eu já falei como é que funciona, né? Brevemente, mas aqui para a gente pontuar o que temos. Então, nós temos quatro partes. Parte um executivo.
para tomada de decisão sobre esses erros. Dois, um sistema efetor para executar essas decisões. Então, não é bem assim, porque tudo isso é feito pelo encéfalo, tá? Três, uma referência de correção contra a qual o feedback é comparado para você definir o erro. Então, o feedback é comparado para a definição de erro. Então, uma referência, tem que haver a referência, que é o plano inicial. Senão, se você não... Como é que você vai comparar o erro que está acontecendo no movimento se você não tem o plano, né? E o último, o próprio erro, né? O sinal do erro, que é a informação realizada pelo setor executivo, que está ali manifestando um movimento que não está de acordo com o planejado. Existe uma discrepância. Se existe uma discrepância, existe o erro. Então, dentro desse circuito fechado, nós temos essas quatro porções. Isso quando a gente leva em consideração apenas o feedback, que é essa retroalimentação das informações sensoriais do que você quer e de como está ocorrendo o movimento. Posso passar, professor Paulo, que a gente vai entrar no modelo mais expandido agora. Não, pode seguir, mas à frente eu volto um pouquinho para falar isso daqui, mas pode seguir para manter a aula fluindo. E aí, o que que o Schmidt nos mostra aqui no livro, né? O modelo conceitual expandido de circuito fechado. Então, além de colocar o que se quer, a comparação, né, o que está fazendo, e que esse sistema comparador, ele é importantíssimo, eles citam no livro, né, tanto para movimentos lentos como para movimentos rápidos também, mas ele colocou aquele sistema que estávamos falando sobre ele no ano passado, no ano, você que está assistindo agora, que foi 2025, onde nós falamos dessa execução do movimento que envolvia três fases. Você lembra? Se você não lembra, eu coloquei aí agora. Olha lá. Identificação do estímulo, seleção da resposta e programação do movimento, de uma forma muito simplória. Não é só isso, tá? Não é só isso. Mas a gente tem a identificação do estímulo sensorial, isso ocorre um processamento, a seleção da resposta motora e a programação do movimento. Tudo isso está imbuído. Esses processos estão imbuídos, ó que bonito termo, em todo o processamento do movimento, porque envolve a identificação do estímulo, a seleção da resposta e a programação do movimento, onde partes importantes do sistema nervoso são atuantes nisso daí, tá? E aí temos o modelo, então, expandido do circuito fechado, né, que nós chamamos de modelo conceitual expandido, e aí eu vou de novo colocar o meu laser. Então, onde temos aqui, ó, então, o input sensorial, ó, entrou o input sensorial. Então, temos, como eu havia dito, identificação do estímulo, seleção de resposta e a programação do movimento. Nessa programação do movimento que estamos aqui programando, após isso, vai acompanhando comigo. Nós temos o programa motor, de fato, que vai passar pela medula e vai ser executado pelo sistema efetor, que nós temos são os músculos, em última instância músculos e articulações, né? E aí se dão os movimentos aqui, ocorre mesmo o movimento. E o que que nós precisamos entender aqui? Se a gente viajar para o primeiro sistema, que é o sistema de circuito fechado simples, que eu havia dito hoje, há uns minutos atrás, olha onde estamos aqui, ó. Sai o movimento, com os feedbacks, lembra? Falei do feedback. Então, nós temos o feedback proprioceptivo dos músculos e articulações, os receptores articulares, os receptores fusos musculares, o órgão neurotendinoso de Golgi, o feedback esteroceptivo, que é o da pele, feedback tátil dos nossos receptores somatosensoriais. Então, por meio desse feedback, nós sabemos a quantas anda o movimento. Nós sabemos como estão os nossos músculos e as nossas articulações. E aí isso é comparado e
caso exista uma discrepância com o plano, né, ocorre o erro, lembra? Isso eu já falei hoje. Ocorre o erro e isso é ajustado. Porém, nós temos um feedback aqui, que é aqui que eu quero entrar, antecipado de tudo isso. Se você conseguisse fazer um movimento legal de uma forma harmônica, como é que estaria a sua mão? Como é que estaria o seu pé? Como é que estaria a sua coluna? Exemplo, eu tenho uma sensação de que se eu acertar o alvo, eu sei como é que vai estar a mão. Eu já sei, porque eu tenho uma, coloca aí para você, sensação, e o pessoal do livro, o Schmidt aqui, o pessoal do livro é bom, né, gente? São os pesquisadores renomados mundialmente aqui, eles comentam sensações antecipadas. E é isso o que é o feedback antecipado. Nós temos uma noção de como era para ser. Olha que lindo. Porque vocês vão ver N definições do feed forward. Feed forward é isso. Então, eles colocam aqui o conceito de feed forward, que é esse feedback antecipado. Você já antecipadamente já está sabendo como é que era para ser e você consegue comparar se está legal ou não. E caso haja discrepância, existem os erros e esses erros são corrigidos. Olha como esse modelo, ele é um modelo expandido do ponto de vista conceitual. Não é um modelo como era o modelo prévio que eu acabei de falar hoje ainda, há uns 20 minutos atrás, tá? Então, de novo, entrou o input, nós temos aquelas fases, identificação do estímulo, seleção da resposta, programação do movimento. Durante essa programação, agora eu vou explicar já de acordo, nós temos uma noção do que vai acontecer. Feedback antecipado, o nome disso é feed forward, tá? Que isso vai dar para comparar. E aí nós temos a efetivação da questão mesmo, das estratégias motoras. Então, o programa motor, que vai, passa do encéfalo, do cérebro, para as vias, né, de execução do movimento, para medula, músculos e tudo mais, onde temos os feedbacks sensoriais, e vamos comparar com o que você já sabe que pode acontecer numa situação harmônica, e caso haja discrepância, nós vamos para os erros. E esse erro é ajustado, ele é modulado, ele é corrigido, tá? Aí você vai falar para mim, nossa, que difícil. Aí eu vou falar para você, isso ainda é uma explicação bem simples do que é o controle motor, tá? Que nós temos pouco tempo, a gente está estudando uma obra, então para você, você fala, mas se é simples, para que que eu tô aqui? Então olha que interessante, o lance são as ideias, a concatenação de raciocínio clínico para você entender como se dá o movimento, como se dá o processamento sensorial. Essa é que é a questão que nós estamos discutindo aqui. E, Professora, oi, deixa eu parar aqui, peraí. Volta aqui? não, só para fazer um adendo a essa última questão que você levantou, o nosso objetivo aqui é justamente despertar, né, o desejo de aprender cada vez mais sobre o movimento, colocando exatamente esses inputs, esses estímulos para que eles busquem mais, né, justamente por esse tempo escasso, por esse tempo muito raro, né, que todos nós temos, né? Na atuação, no atendimento, no estudo paralelo e de outras coisas, que a gente não estuda só o movimento, a gente estuda outras coisas também, a gente vive, né? Então o objetivo da gente principal é esse, é trazer, né, uma luz sobre um tema tão importante na fisioterapia, que é o movimento, e através dessas aulas aqui, dos nossos encontros no Geneu, né, fazer com que o aluno busque informação através dessa obra que a gente trouxe aqui. Obviamente, através dessa obra, ele vai chegar na sua busca a outras obras e assim ele vai se moldando, vai se construindo como profissional. Exatamente. É aquele pouco que gera muito, né? Que dá muito, que dá muita sabedoria, que dá um aumento, um enriquecimento da nossa formação como profissional, né? Como terapeuta, como estudante, e tudo mais. Mas voltando aqui, Final, então.
só mais um adendo. Afinal, toda árvore nasce de uma semente, né? É verdade. É o que a gente está fazendo aqui, está semeando conhecimento e cada sementinha dessa vai nascer uma árvore. Esperamos colher muitos pacientes ajudados, muitos profissionais enriquecidos do ponto de vista de sabedoria, do ponto de vista de conhecimento e, por que não, também do ponto de vista financeiro, né? Porque está se dando bem na profissão, está atendendo seus pacientes, está sempre avançando adiante, né? Mas vamos lá, então. Voltando para o modelo conceitual expandido do circuito fechado. Então, esse modelo expandido entra o conceito do feed forward, do feedback sensorial antecipado. Então, essa informação, ela é específica para definir as qualidades do movimento. Então, nós usamos os feedbacks de forma específica, como eu havia dito. Feedback somatosensorial, dos músculos, das articulações, tudo mais. E nós temos um feedback antecipado e que olha a definição que está no livro: sensações que deveriam ser geradas caso o movimento fosse realizado corretamente. Então é como se fosse o plano, mas não é o plano. Ele é uma sensação, ele é um feedback, é a sensação de que do que deveria acontecer se tivesse tudo ok. Você já tem essa sensação, você sabe o que é. Esse é o feed forward. Então a gente tem esse conceito de feed forward, onde as consequências sensoriais são antecipadas do movimento e que devem ser recebidas caso o movimento esteja correto. Então é aquilo que, já sei. Então, se eu acertar aqui, entendi, acertei, consegui. Então, isso foi de acordo com o que eu estava achando, e isso não é consciente. Eu não estou achando conscientemente como é que é. Isso são informações que a gente nem passa pela nossa consciência. São controles de processamento de retroalimentação ali. E o feed forward, ele é antecipado. É como se fosse um ajuste antecipatório, onde, caso ocorresse o movimento correto, do jeito que você espera, não teria erro. O erro seria zero, tá? É difícil a gente falar em erro zero. Ele colocou assim no livro, mas eu colocaria quase zero, tá? Mas é aquele movimento perfeito, é aquele lance livre na cesta perfeito, é aquele chute ao gol perfeito, é aquele tiro ao alvo perfeito, é aquele strike no boliche perfeito, sabe? É aquela curva na corrida de Fórmula 1 ali que fez você ganhar um segundo lá e ganhou a corrida, perfeito. Então, são menos erros, tá? Não é erro zero, mas são menos erros. Então, o que que os autores comentam? Que aqui o foco é isso, não é ensinar controle motor inteiro, ipsilíteres, porque é uma questão muito ampla, mas ele fala do feedback. Então nós temos o feedback e o feed forward. Então aqui, como eu já havia dito, né, então a gente tem o feedback que dá essa retroalimentação nas suas mais variadas modalidades. Então vejam aí, músculos, articulações, a pele, visual, auditivo. Esse feedback é comparado com o feed forward, então, é comparado com os estados antecipados, onde uma discrepância significa erro, isso retorna para o sistema e ele é corrigido. E esse processo é incrivelmente refinado. Muito bom. É mega preciso. É mega refinado. E a gente tem moduladores do movimento no encéfalo, hoje eu vou falar. E alô, você que fala assim, eu já sei quem é. Eu falo para você, peraí, porque não é um só. É mais de um. Se você tá achando que é aquele cara lá, espera aí que eu já vou falar dele, mas não é só ele. E isso não tá no livro, não tá no livro. E aí, os autores comentam, né? Então, toda vez que esse feedback de uma ação vai para o executivo para correção, vai corrigir, ele passa pelos estágios de processamento novamente. Então, porque se vai ser um movimento novo, um movimento corrigido, ele vai precisar ser programado, ele vai precisar ser ajustado para que você execute a estratégia motora ou aquele movimento de forma adequada. Então, o exemplo que ele dá é manter a postura. E eu aproveito para lembrar aqui que manter a postura é uma tarefa complexa neuromotora. Não é fácil. Quando nós estamos em pé
E aí eu coloquei os guardas britânicos, né? Que precisam ficar em pé e não pode nem falar nada, né? Tem grupos musculares que estão de uma forma antigravitária e de uma forma excêntrica, contraindo-se, de uma forma tônica, segurando a postura. Nós temos tratos de controle postural, que vem principalmente do tronco encefálico, cerebelo e outros locais. Então, essa hora de manter a postura para que nós tenhamos uma harmonia e uma consolidação postural para que façamos outros movimentos. Então, no caso aqui do segurança, do guarda, ele fica parado em pé. Mas se você pega a pessoa que vai, de novo, basquete, vai arremessar uma bola, ele tem que ter estabilidade postural para que a bola seja arremessada adequadamente. Se você não tem estabilidade postural, tá com dor lombar, perdeu o tônus extensor, tá com alguma questão, a movimentação dos membros não vai ficar boa. Vai chutar gol. O pessoal tá com hernia de disco, lesou o joelho, tá com dor, tá preocupado, ele não tá com a postura adequadamente segura, dos dois pontos de vista, segura de si, segura resistente, segurada mesmo, o chute a gol não fica, não sai de uma forma pretendida. E aí, depois que chutou, não dá mais tempo de regular. É isso que o professor Paulo daqui a pouco vai falar. Desse ajuste, por exemplo, do chute a gol. Então, se nós colocarmos essa parte de manter a postura, nós precisamos de uma constante análise de feedbacks visuais, proprioceptivos, vestibulares, de onde está a nossa cabeça, para que possamos adequar de uma forma harmônica o controle postural e possibilitar outros movimentos, inclusive de coordenação motora mais fina, movimentos que são mais complexos do ponto de vista de dificuldade, né? Tá? Paulo, depois, quando eu finalizar, acho que o raciocínio, é legal você entrar com aquela questão que você vai pontuar, mas por último, né? Depois que eu fechar tudo, que aí você fecha ali. Você não acha? Sim, porque sim, é porque aí o raciocínio vai fazer mais sentido no final, né? Todo o contexto. Exato. Então, quando a gente fala em modulação da postura, aí a gente vem nos nossos dois grandes grupos. Que é aí que eu queria chegar, que eu falei para você que eu só ia falar no final. Porque o livro, ele finaliza aqui essa parte, ó. Ele fala isso. Nós sabemos que existem limitadores desse controle fechado, desse circuito fechado. Nós vamos falar sobre os limitadores do circuito fechado na próxima reunião do Gineumo. Mas o que eu quero finalizar com vocês, não é nem finalizar, mas eu quero colocar aqui, são os dois grupos de moduladores do movimento que nós temos. Porque quando a gente fala em comparação do plano com o que nós estamos fazendo, isso é cerebelo. O cerebelo existe, ele foi criado para isso. Então aqui, vamos lá, vou pegar aqui. Quem vê muito dos meus vídeos, né, vê o meu cerebrinho aqui, ó. Olha ele aqui. Cerebelo. Ele é o comparador do movimento. Ele é o modulador direto do movimento. O cerebelo tem conexão com medula espinhal, com sistemas sensoriais, com o encéfalo, com áreas hierarquicamente mais nobres neurológicas. O cerebelo conversa com todo mundo. E no meu curso de controle motor eu destrincho muito isso, quem quiser saber, com detalhes, né? Mas o cerebelo ele tem o plano. Esses são sinais que são mandados para circuitos cerebelares, onde ele consegue comparar com o que está sendo executado, porque ele tem acesso a todos os feedbacks. Ele tem a todos os feedbacks que eu falo assim, do ponto de vista sensorial, do ponto de vista motor. Então, ele consegue fazer essa comparação. E aí, o próprio cerebelo ajusta o que está ocorrendo. Ele joga os novos circuitos, as novas informações para que isso seja ajustado. E isso é muito predominantemente influente do ponto de vista do cerebelo quando nós estamos principalmente aprendendo uma nova informação, uma nova habilidade. Você está aprendendo a esquiar, você está aprendendo a dirigir. Então você está com movimentos novos, novas habilidades, o cerebelo está a milhão analisando isso, comparando, ajustando. Tem uma participação imensa do cerebelo na aprendizagem motora, na aprendizagem de novas informações.
Então guarda só para você isso, que isso já saiu fora do escopo do estudo aqui. E o cerebelo, ele também tem questões relacionadas à coordenação motora, ao controle de postura, ao controle dos olhos, à cognição, à parte de emoção. Então o cerebelo ele é muito complexo e completo, tá? Então esse é um grande modulador. Então o que eu queria dizer, porque eu não aguento, no livro eles não citam a palavra cerebelo. Eles falam que vai comparar, aí vem o sistema executivo, o sistema de comparação, mas é o cerebelo que faz isso, tá? E eu peguei, eu roubei este slide de uma aula chamada Integração Cerebelar, que é uma aula do curso de controle motor, para colocar aqui para vocês, para completar o que eu estou falando do cerebelo. Ó, os processos são muito rápidos, então ele compara o movimento pretendido, né, com o seu verdadeiro desempenho. Ocorre uma correção dos movimentos em curso. Essa correção é online, é on time. Os programas motores são modificados e os movimentos subsequentes, posteriores, eles ocorrem com menos erros, tá? Ó, aqui, ó, page not found, né? O erro 404, né? O cerebelo, ele deixa então o movimento com menos erros. Então eu queria fechar essa aula de hoje, da minha parte que o professor Paulo ainda vai falar, mas eu queria falar sobre esses dois pilares de modulação, porque falar que compara e ajusta, beleza. Agora, temos cerebelo e temos um grupo de neurônios que são núcleos especializados que não conversam com todo mundo. Eles conversam só com o cérebro. Mas o ajuste é fino, é uma modulação intrínseca refinada para movimentos que nós já sabemos, para movimentos que nós já aprendemos antes, que são os núcleos da base. Os núcleos da base são os outros moduladores do movimento. Você lembra dos núcleos da base? Olha lá, revisão de neuroanatomia, hein? Caudado, putamen, lembra? Globo pálido externo e interno, subtalâmico e substância negra. Então são núcleos mega especializados, justamente por isso que eles são chamados de núcleos, né? Conjuntos de neurônios com funções específicas interligadas ali. E que eles têm, dentre outras funções, vamos tirar aqui esse ponteiro. Desculpa, gente, deixa eu tirar aqui que eu fico mais sossegada. Dentre outras funções, o controle do movimento. Então, os núcleos da base são moduladores indiretos. Ó a diferença. Cerebelo é modulador direto, núcleos da base são moduladores indiretos, porque eles não vão diretamente na medula, diretamente nos aferentes sensoriais, como é o cerebelo, mas eles conversam com o córtex. As eferências deles todas são para o pré-frontal aqui, e que envolve controle cognitivo do movimento, iniciação do movimento, planejamento do movimento, modulação do movimento, escolha dos programas motores. Qual é o programa motor que nós vamos fazer? Isso é escolhido e elencado pelos núcleos da base. E isso, se o movimento também não está de acordo, existe uma modulação, um ajuste feito pelos núcleos da base. Então, você que está estudando conosco aqui o livro, chegou nesse ponto aqui do conhecimento que nós estamos falando sobre feedback, feed forward e esse circuito fechado de comparação, precisamos saber quem são os comparadores, tá? Então, nós temos o cerebelo e núcleos da base. E eu não vou entrar mais em detalhe, porque aí isso é super específico para a gente saber como que isso é feito, quais são os locais, quais são os tratos, como são esses processos, tá? Eu já vou voltar aqui já já, mas eu vou passar a palavra para o professor Paulo. Eu trouxe aqui para a gente para exemplificar, né, um lance dentro do contexto do movimento, dentro do esporte, futebol, que é um lance para mim muito icônico, que já na infância, quando eu vi, já achei aquele impressionante, que é um chute do jogador Falcão, Paulo Roberto Falcão, do Internacional, no jogo contra o Palmeiras. E nesse jogo ele fez 3 gols. E o último gol, ele é icônico por quê? Porque é uma jogada muito bonita e no final da jogada, quando ele vai chutar a bola, ele chuta
E nesse momento do chute, ele tem a rara percepção de que se ele continuar com o pé onde ele está, o jogador do Palmeiras vai lesioná-lo. E imediatamente após tocar na bola, ele tira a perna. Dá para a gente ver isso claramente na imagem. Vou compartilhar esse vídeo daqui a pouco. Sabe como você encosta numa panela quente, você encosta e tira imediatamente? É mais ou menos isso. É como se Vamos aquela ver o jogada fosse vídeo? uma. Passa o vídeo algumas vezes e aí daí você explica de novo. Pra gente Então ver que vamos até eu lá. tô curiosa. Vamos lá que eu vou. Não estou conseguindo. Tem que habilitar aqui. Peraí, só um instantinho. Só um instante aqui para eu poder. Eu não estou conseguindo compartilhar daqui. Tá sem som aí. Se você colocar o share, não abre? Não. Eu não tenho como o participante não estar habilitado para. Ah, tem que colocar isso. Então, gente, um minutinho só. Eu vou ver aqui para pegar o vídeo. Um minutinho só. Vamos lá, então, pessoal. Ó, eu peguei o vídeo, vou mostrar aqui. E aí o Paulo vai narrar para vocês. Um minutinho só. Então, a gente vai passar. Passa a primeira vez a jogada como um todo, para a gente. Depois eu vou dar um pouco mais de amplitude nessa questão envolvendo essa questão do feedback, quando você tem que perceber o ambiente, perceber a movimentação dos outros jogadores, e ele só aparece na jogada no final da jogada. Então, assim, para ver como é que se deu a jogada toda, e depois eu vou explicar por que que eu estou me aprofundando nisso. Agora, agora É, a jogada é Paulo, você preparada. quer que deixe a narração da pessoa ou tire o som? Não, não pode tirar o som. Eu Tirar o quero só som, esse tá. movimento final. Então, tá. Põe o ponteiro aí pra você poder apontar o lance certinho, porque eu não vi ainda. Eu vou pôr de novo. Depois dessa cabeçada, você pode parar. Volta um pouquinho só. Volta só um pouquinho. Quando a bola subir para cabecear, você pode parar. Aí, aí, um pouquinho antes. Será que dá para botar em câmera um pouco mais lenta, um pouquinho reduzida a velocidade? Ó, vai acontecer o cruzamento e a bola vai passar. Quando a bola subir e for cabeceada, você para. Bota na meio, na velocidade pela metade. Isso. Perfeito. O Falcão até então não aparece. Então, nesse momento, ele está mapeando, obviamente, todo o posicionamento adversário, bem como dos companheiros, acompanhando, né, o cruzamento, a velocidade, todo o sistema dele está acompanhando isso. E nesse momento é que ele se aproxima para poder realizar o chute. Ele está aqui, ó,
dentro da área. Peraí, qual que é Faz uma qual é batida, cadê o Falcão? Qual é a camisa dele? Tem que, né? Porque senão as pessoas que estão é o assistindo falam, camisa ué, cadê 5. o jogador? Qual é o jogador? Esses jogadores vão subir para cabecear. O Falcão vai aparecer logo em seguida a essa cabeçada, próximo desse jogador do Palmeiras que está no canto direito do vídeo aqui embaixo. Deixa aí um pouquinho. Agora, nesse momento, ó, para um pouquinho aí. Volta um pouquinho, para nesse momento, ó. Volta só um pouquinho. Aí. Então, aí, para aí. Volta um pouquinho, para lá naquele momento lá. Aí. Aí, perfeito. Então, a gente consegue ver, primeira postura do adversário, do marcador, que ele já está se protegendo também do chute, né? Né, conseguiu antever o chute do Falcão, o Falcão conseguiu observar todo esse posicionamento e preparou, através de todo esse sistema que a gente descreveu hoje, né, para poder realizar o chute. Mas o mais impressionante não é só o chute, esse chute era até comum. O que é mais impressionante é justamente essa capacidade que ele teve de utilizar o feed forward, que é essa antecipação quando ele, no toque da bola, do pé na bola, e essa resposta que ele teve, né, da bola tocando no pé, imediatamente ele tirou. Ou seja, o que ele pensou? Toquei na bola, chutei, vou tirar o pé, senão vou me machucar. Então pode deixar a jogada seguir, que vai perceber que ele faz a extensão para dar o chute e depois, imediatamente ele tira. Não sei se você conseguiu perceber, professor. É bem impressionante, ó. Dita de novo para a gente ver. Uma jogada dessa, um jogador, habitualmente, normalmente ele leva o pisão, ele leva a pancada ao choque, né, entre os dois jogadores, ele imediatamente ele tira. Ele toca na bola, imediatamente ele tira, justamente por essa capacidade, que no caso dele, por ser um grande jogador, é aumentada essa capacidade de antecipação, né, de realizar movimentos mais refinados, como a gente falou. Então, assim, esse refinamento que a professora explicitou muito bem, essa complexidade do movimento, diante de uma situação como essa, é bem impressionante. Olha que a gente está olhando uma velocidade bem menor. Se a gente botar na velocidade normal, bota só um pouquinho, bota na velocidade normal, professora. A gente vai ver que isso é milésimo de segundo. Bota na velocidade normal. Ele já entra chutando e tirando o pé, tão logo ele percebe que toca na bola. Eu acho esse gol icônico, impressionante. Eu queria trazer esse. Bota na velocidade, vê se você consegue botar na velocidade normal. O incrível é que deu para ver mesmo, ele encosta o pé, acho que no pé do adversário e tira, né? Que vai dar problema, ele já tira. Ele tem aquele Não, comportamento. ele chuta, na verdade, ele chuta a bola, o adversário que toca nele. Talvez tenha dado. Eu só tenho esse ângulo para ver. E aí Então, ele tira, no meu né? modo, ele toca na bola e imediatamente ele tira o pé. É um Pode ser que ajuste o em adversário tenha milissegundos mesmo, né? em milissegundo, em milissegundo. Então, acho que ilustra bem, né, para fechar essa aula de hoje, ilustra bem essa capacidade que o ser humano tem, né, de ajustar, de fazer todo esse refinamento, ora para se proteger, ora para poder executar uma determinada tarefa né, que tenha determinada ali para ser feita ao longo do dia. Então, toda essa aula é para mostrar um pouquinho dessa complexidade que é organizar um movimento. E quando ele se dá dentro desse contexto, que é um jogo, né, de um esporte coletivo como o futebol, né? Você imagina toda jogada que começou de um lado, o Falcão estava do outro, esse jogador estava do outro, e ele vem percebendo todo o movimento ali. A bola sobra para ele, ele tinha que estar acompanhando ali a jogada. Se ele tivesse lá atrás, na posição dele, obviamente ele não conseguiria se ele não tivesse tido esse acompanhamento, né, que vem seguido, né, do movimento em direção ao gol. Então você vê que é, é um ser humano extraordinário, tendo a capacidade de executar essa tarefa de antecipação, né?
de, de fugir de uma lesão, por exemplo, como é o caso dele aqui. Tenta só colocar mais uma Nós vez o vamos vídeo, colocar agora na velocidade normal, então. Vou passar normal. para a Um gente minutinho entender o só. absurdo que é esse movimento dele. Vamos lá. Perfeito. Bem Eu acho que rápido, vai né? de Bem novo, vai preciso. repetir, ó. É uma coisa assim, é impressionante essa jogada. Então, acho que o controle postural dele, todo o ajuste, né, para ele executar o chute e imediatamente se proteger, né, se proteger de qualquer risco de lesão ali. Então, é bem impressionante, é fantástico isso para mim. A gente tem outros exemplos, né, ao longo de outros esportes, né, de vôlei, de basquete, mas esse aqui é o que é o mais marcante que me veio logo na cabeça quando a gente começou a falar hoje sobre né, na reunião, falar sobre o que seria a aula, né? Na nossa reunião de pauta. Vocês pensam que é só os jornalistas que fazem reunião de pauta do Jornal Nacional? A gente faz reunião de pauta do Genelmo também, tá? E aí, muito bom. É, só não gostei daquele resultado, Palmeiras e Inter. 3-2 pro Inter, é isso? Eu juro para você que não foi pessoal isso daí, foi um resultado que foi da história, né? Bom, Entendeu? eu Eu não vou queria reclamar só porque mostrar. ontem o meu time foi campeão. Parabéns pro Palmeiras. Nós estamos em 2026. Ontem, 9 de março, não, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Palmeiras foi campeão paulista. Muito Presidido por bem. uma mulher, né? É. E, Vamos voltar e lá só para agora, para a gente fechar? só para aproveitar o tema que você trouxe aqui, e o meu também no dia de ontem perdeu um campeonato, né? Por uma execução, né? Vamos dizer assim, uma execução que foi uma escolha, né? A partir dessa percepção do atleta, né? Em que dois atletas do meu time, o Fluminense, na data de ontem, no dia de ontem, o Timaço, perderam os pênaltis e que facilitaram a vida do goleiro, né? Com o movimento, o goleiro teve essa capacidade de perceber o movimento do jogador adversário e conseguiu defender duas cobranças de dois jogadores diferentes, obviamente. Então, tudo desse contexto que a gente está falando, estádio cheio, né? Aí você tem a parte visual, você tem, né? Você tem a parte auditiva, você tem tudo isso envolvido, tudo isso interfere no movimento de uma maneira ou de outra. A tensão emocional, a gente nem trouxe esse tema emocional aqui, né? Né? O emocional, quanto isso interfere, principalmente na vida de um atleta, né? E você vê o Falcão ali com uma frieza imensa, tirando o pé para não se lesionar num estádio cheio, num jogo decisivo, enfim. É que nós estamos indo por pontinhos, assim, né? De acordo com o livro, porque se a gente for entrar no âmbito da psicologia do esporte, então, da parte emocional, nossa, aí outro universo super legal também, né? Mas Não, é vamos só para lá. pontuar, para não ficar solto, entendeu? Então, nós estamos aqui nos nossos moduladores do movimento, como eu havia dito, cerebelo e núcleos da base, ok. Você falou, nossa, que difícil. Você falou que isso é simples. É um circuito fechado, ele é simplório, simplista, né? Que é isso? Olha aqui, ó. Que é isso e que é isso, né? E aí, para finalizar aqui o nosso raciocínio, como falamos aqui no livro, né? Veio do livro sobre o processamento da informação. Com o nosso foco, nós estamos olhando para onde? Porque é um universo do processamento da informação. O controle motor é um universo. Então, nós estamos olhando para onde? Nós estamos olhando para o feedback. Então, aqui colocar aqui.
nós estamos no feedback e no feed forward. Olha por que o feed forward. Ó, o feedback está voltando aqui, ó, a retroalimentação, e tem o sinal que está indo para frente, ó. Esse é um sinal que você já sabe o que vai acontecer. Então, ele vem para você com caráter antecipado. Esse é o feed forward, tá? Então a gente está no feedback, feed forward, nesse processamento da informação. E aí você falou, meu Deus, que difícil. E aí não tem como, quando eu estou estudando para o Geneumo, eu estou lendo sobre esse livro, comentando os principais pontos, para a gente organizar um raciocínio clínico, não tem como eu não falar do curso de controle motor. Porque para você que quer saber detalhes, que são mais de 80 aulas, ah, por que você não fala o número exato? Porque cada dia, cada semana essas aulas aumentam, porque nós estamos com o Geneumo a mais agora, né? Mas formação completa em controle motor, teoria e aplicações práticas. Ele é aberto a profissionais de saúde e aberto a estudantes, então não é exclusivo para fisioterapeutas. O curso está completo, está com acesso imediato. Um curso reconhecido pelo MEC e certificado pela Faculdade Anhanguera, que está em parceria com o Instituto Fisioterapia Liberta. Então não tem como eu falar, né? Não vou entrar nos pormenores do curso, passar toda a ementa para você conhecer. Até tenho vontade de fazer isso, mas não dá agora. Que aqui é o nosso grupo de estudo de neurociência do movimento. Mas fica a dica aqui para você. E fica a dica de vários outros cursos que temos. Tá? Então, ó, formação em controle motor, cognição em movimento, que é um curso que está em andamento, aulas novas toda semana. Integração e implicações em reabilitação, cognição e movimento, e nós temos as nossas capacitações. Então, capacitação em fisioterapia em demência, deixa eu colocar aqui o meu ponteiro, que é exclusivo para fisioterapeuta estudante, capacitação em fisioterapia em doença de Parkinson, exclusivo para fisioterapeuta estudante. E aqui a cereja do bolo, né, da aula de hoje, que o professor Paulo falou do futebol, capacitação em fisioterapia no futebol, que é exclusivo para fisioterapeutas estudantes, tá? Então são os nossos cursos aqui de extensão reconhecidos pelo MEC, extensão em fisioterapia, tá? E aí temos cursos livres também, ó, controle neural da postura. Eu falo aqui sobre a estabilidade postural, como isso é gerenciado. São dezenas de aulas e não é fácil, tá? Mas curso livre. Sistemas de memória, cognição no envelhecimento. Lancei um essa semana agora, declínio cognitivo leve, comprometimento cognitivo leve, que estamos agora em março de 2026 lançando. Então são cursos, tem assim um arsenal, um cardápio para você escolher. Qual é o momento da sua vida e em qual área você precisa saber mais. Então nós temos os cursos de extensão e os cursos livres. E aí você fala: "Nossa, gostei, mas onde eu vou ver isso?" Onde você vai ver isso? Estamos aqui na nossa casa. Qual é a nossa casa? É o nosso site. Entra lá, fisioterapialiberta.com.br. Lá tem o nosso blog, lá tem e-book gratuito, tem como você participar do nosso ambiente educacional. Você pode virar afiliado nosso e vender os cursos para você ganhar comissão. Tem N possibilidades de estarmos juntos, tá? Aulas gratuitas, livros, tem livro que eu escrevi que está lá. Então, deleitem-se, aproveitem e adentrem o nosso ambiente educacional, que é o Fisioterapia Liberta. Para quem quiser, olha lá o nosso Instagram e manda e-mail para a gente, fisioterapialibertaoficial@gmail.com. Aguardamos vocês lá. Né, professor Paulo? De uma forma geral, eu já vou aproveitar o ensejo aqui. Daqui a pouco eu passo a palavra para o Paulo. Você quer comentar alguma coisa antes de eu dar tchau? Ou eu posso dar tchau? Não, não, pode dar o seu tchau, depois eu comento e dou tchau. Tá bom. Então, aproveito já de antemão aqui para finalizar a nossa reunião, agradecer o seu tempo, a sua dedicação, o seu comprometimento. Eu tenho certeza que depois dessa reunião de hoje, você enriqueceu os seus conhecimentos e algumas luzinhas amarelas estão começando a acender na sua questão de prática clínica, de atendimento aos pacientes, de entendimento de como se dá o movimento humano aqui no nosso Geneumo, nosso grupo de estudos em neurociência do movimento. Eu aguardo vocês daqui a 15 dias, a priori, né? Vamos ver aqui o nosso próximo Geneumo. Para quem está ao vivo com a gente, ó, 23 de março, uma segunda-feira, tá bom? Nós vamos falar dos limitadores
do circuito fechado de processamento da informação. E aí nos vemos daqui a 15 dias, se Deus quiser. E um beijo para vocês e fiquem com Deus. E eu vou passar a palavra para o professor Paulo para finalizar, tá? Um beijo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você que esteve aqui e quero agradecer a você que vai chegar, né, no futuro para assistir não só essa aula de hoje, que, né, foi feita com muito carinho, foi preparada com muito prazer, né, por nós dois, e dizer para você que você, como ela fazer esse convite, reiterar esse convite da professora doutora Cíntia, conheçam lá o Instituto de Fisioterapia Liberta. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer, não só você como profissional, mas vai ajudar também a enriquecer a fisioterapia, que é importante cada vez mais que o fisioterapeuta reconheça de fato a importância, né, da sua profissão, né, como um meio transformador da vida de pessoas, né? Esse é o nosso intuito, que a gente cada vez mais humanize a nossa profissão e nesse sentido de trazer a fisioterapia para um patamar cada vez mais humano, né? A gente tem o acesso a várias tecnologias, e isso acaba, muitas das vezes, aferindo, né? Metrificando, como é que eu vou dizer? Não sei se essa palavra existe, né? Metrificar as pessoas, mas é, comparar as pessoas através de números. E muitas das Mensurando? vezes, mensurando, né? É o que vem na cabeça na hora. E a gente acaba não conseguindo, né, ter uma noção do que a pessoa de fato está sentindo. A gente tem números, e números às vezes querem dizer muita coisa, mas às vezes não representam aquilo que, né? Então a gente não pode perder essa humanidade, né, que o fisioterapeuta precisa ali no dia a dia, até porque a gente trabalha com toque, né? A gente também se utiliza do nosso movimento para ajudar as pessoas na manipulação, né, representando o movimento que o paciente deve fazer, o paciente que tem um comprometimento de algum movimento por conta da dor, por causa de algum acometimento neurológico. Então, o Instituto Fisioterapia Liberta ele veio com esse propósito, ele veio com esse propósito de trazer não só o conhecimento, mas de aproximar cada vez mais os profissionais e assim trazer mais coesão para a profissão. Tá bom? Então, desejo a cada um de vocês mais uma ótima noite e aguardo vocês, junto à professora doutora Cintia, aguardamos vocês no próximo encontro, que será o 17º encontro do Geneumo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e uma ótima semana. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.